Ageu 1, versículos 12 a 15. Os irmãos sabem que todos os dias, em duas mídias sociais, eu publico tanto um vídeo de reflexão, trechos dos sermões do pastor Marcos, como uma reflexão em texto que eu escrevo normalmente de Provérbios. 6 vezes na semana é um texto de Provérbios e uma vez na semana é um texto de Salmos, normalmente aos sábados e aos domingos. E como as de Provérbios têm como um tema recorrente a sabedoria do Senhor, a correção da palavra, a instrução, eu sempre coloco um títulozinho na reflexão do dia, e um título que é recorrente em diversas formas, é mais ou menos assim: você aceita ser corrigido? Ou você ouve conselhos ou já sabe tudo? E quando eles são publicados, todo dia nós temos irmãos que, dia após dia, republicam, ajudam demais na retransmissão, no espalhamento, a publicação dessas reflexões. Aliás, eu gostaria até que mais irmãos da igreja ajudassem nisso aí, Mas uma parte das pessoas que compartilham lá os vídeos, os textos, especialmente esses que eu estou mencionando agora, são assim, flutuantes. Depende se ele gostar do título, se chamar a atenção, se ele gostar do texto, aí então ele reproduz nas suas próprias páginas. E eu reparo que essas reflexões que têm esses temas de correção, de ouvir conselho, ou de ser teimoso diante da exortação, é um texto que chama muito a atenção das pessoas, e elas replicam bastante elas compartilham bastante. Durante um tempo eu fiquei animado, no seguinte sentido, eu pensei, nossa, que legal, as pessoas realmente dão ouvido aos conselhos, tanto que elas se identificam com aquilo lá, e elas concordam com aquilo lá, ajudam a republicar. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui prestando atenção nos comentários que as pessoas faziam também, e reparei que elas, em sua parte, até boa parte, não reproduzem esses textos porque se identificam com eles, mas porque têm dificuldades com eles. Então a pessoa tem dificuldade de ouvir conselhos, de aceitar uma correção, de aceitar uma exortação bíblica. Então ela olha aquilo fala com ela, fala, não, mais pessoas precisam ouvir isso, e ela reproduz o texto lá para os seus próprios contatos. O fato é que todos nós, em certa medida, temos dificuldades de ouvir exortações. Você gosta de ser corrigido? Agora não é a pergunta que eu faço lá na reflexão na internet. É uma pergunta que eu faço agora para você. Você gosta de ser corrigido? Quando você é corrigido, você aceita de pronto a correção? Você põe a mão na consciência e fala, nossa, irmão, você tem toda a razão. Nossa, pastor, nós devia ter me falado até antes, porque eu precisava ser corrigido, eu vou mudar agora. É assim que você faz? Dificilmente. Israel também sempre teve essa dificuldade, talvez até mais do que nós. Ou talvez seja um bom exemplo da dificuldade que nós temos. Houve épocas em que Israel ouviu a reflexão, ouviu a exortação, ouviu a correção e a aceitou. Mas quando a gente olha para a história deles, a gente normalmente percebe que aquele é um momento que vem depois de um período de sofrimento, depois de um período onde eles clamaram ao Senhor, onde houve a graça de Deus, onde houve libertação, logo após um período de correção e de sofrimento. Então eles estavam mais abertos a serem corrigidos, porque tinham há pouco tempo sofrido as consequências de não ouvir reflexões. O fato é que quando a gente chega no livro de Ageu, depois do período do exílio babilônico, depois do período de profetas tão famosos como Isaías, e depois no outro século Jeremias, que tanto falaram ao povo e que
tanto foram rejeitados, que foram rejeitados a ponto de negar que o profeta fosse de fato um profeta de Deus, e que rejeitasse a mensagem e que ouvisse qualquer outro profeta cuja mensagem fosse mais agradável. Até profetas de Baal, profetas, qualquer profecia servia, inclusive falsos profetas em nome de Deus, que diziam, não, o Senhor, o Deus de Israel, diz que o nosso sofrimento aqui vai ser só um pouquinho, vai ter só um cerco aí, e a Babilônia já vai ser expulsa daqui em pouco tempo. Enquanto Jeremias falava, isso não vai acontecer. O povo não se arrependeu e o Senhor vai levá-los agora para a Babilônia. Não temem mais. Deixem a Babilônia agora levá-los, porque senão o sofrimento ainda vai ser maior. Não vai ser não, não vai ser. E esse Jeremias é um mentiroso. Vamos persegui-lo, vamos prendê-lo, vamos até matá-lo se for o caso. Mas nós rejeitamos essa mensagem não vai ser recebida por nós. Essa foi a história de Israel ao longo de séculos, intensificando-se muito nos últimos 2 séculos antes da queda de Jerusalém. Aí o que aconteceu? Acabou Jerusalém, acabou Israel, Judá, Israel, que era o reino do norte, 150 anos antes também já tinha acabado, e o povo de Judá agora estava na Babilônia, escravo de um outro povo, sem ter um templo para cultuar o seu Deus. O máximo que eles podiam fazer é estudar as Escrituras. Foi lá que começou a cultura de sinagoga, né, de estudar a palavra de Deus, de se reunirem para estudar a palavra de Deus, para mestres judaicos ensinarem a palavra de Deus, já que o centro do culto judaico não tinha mais como realizar. Eram sacrifícios no templo lá em Jerusalém. Eles nem estavam em Jerusalém, nem tinha templo, nem nada. Tudo por castigo, por causa da rebeldia deles. E agora, depois de quase 7 décadas, o Senhor fez de fato a Babilônia cair, depois de 70 anos do Império Neobabilônico, desde o ano 609, quando Nínive caiu e a Síria deixou de ser o império da vez, até 539, quando a Babilônia caiu e o império da vez passou a ser o Império Medo-Persa. Com o Império Medo-Persa veio a ordem de libertação dos israelitas, porque a política externa dos Medo-Persas era diferente, não era tirem eles da terra deles e ponha outra no lugar, para que o nacionalismo ou a religião local não os inflame para eles se revoltarem novamente como nós. Então, mexe nas peças do tabuleiro da geopolítica mundial. Os medo-persas pensavam diferente. Deixa cada povo na sua terra, deixa eles adorarem os seus deuses, deixa eles ficarem felizes, deixa eles terem suas terras, suas cidades, deixa eles terem razões para nos agradecer. E junto com essas bênçãos que nós damos a eles, nós também damos duras imposições. Os impostos têm que ser pagos direitinho. E quando a gente sair para a batalha, eles têm que vir com a gente, senão essa bênção acaba. Mas deixa eles na terra deles, porque eles produzem mais na terra deles do que em outras. Eles nos dão mais lucro na terra deles, felizes, adorando seus deuses, do que contrariados em outras terras que não lhes pertencem. E assim, pela mão de Deus que movia toda a história, toda a geopolítica da época, eles, 2 anos depois da libertação, da ordem de retorno, então eles voltam, só que num número pequeno, 50 mil judeus apenas. Não eram mais milhares, centenas de milhares, 50 mil judeus voltaram. E aquele povão que tinha ou morreu, ou foi levado para a Babilônia, e por lá ficou, a maioria já nasceu por lá, depois de 70 anos, os velhos, poucos velhos ainda estavam vivos, pouca gente foi levada novinha para lá e durou esse tempo todo para voltar para Judá, e a maioria tinha nascido nesses lugares. E agora, com a mudança de sede do império, muitos se mudaram até para o novo império. Quando a gente encontra a história de Neemias, Neemias está servindo o imperador
em outra capital, lá no norte, lá na capital lá do Império Medo-Persa. Judeus foram transferidos, se mudaram para lá. Então pouca gente quis voltar para Jerusalém, só um resto. E essa palavra resto, restante, é importante. Um restante voltou para Jerusalém. Esses 50 mil judeus chegaram lá, viram aquela destruição, assentaram-se mais ou menos e, tomados de ânimo, falaram: vamos reconstruir o templo. Começaram a reconstruir. Aqueles que tinham conhecido as glórias do tempo passado choravam. Os novos, animados, mas todo mundo ali trabalhando. Durou algum tempo, era uma obra para muitos anos, o ânimo foi diminuindo. E o povo também, trabalhando nas suas próprias construções, acabou dirigindo os esforços que eram para ser empregados na reconstrução do templo do Senhor, que era, em Israel, um marco da religião, da adoração judaica. Nós, hoje em dia, não temos templos. Isso aqui não é um templo, isso aqui é um salão. A gente pode reunir em outro lugar? Claro que pode. A gente reúne aqui por quê? Porque aqui é um lugar santo? Não, porque aqui nos permite reunir nesse número de irmãos, porque a gente tem uma estrutura preparada para auxiliar nosso culto. Qualquer outro lugar que a gente for adorar o Senhor, vai ser a igreja do Senhor lá reunida. Só que nós não vamos ter a mesma estrutura, não vamos ter sala, por exemplo, para as crianças, não teremos outras coisas que nos ajudam a prestar atenção, nos reunir. Então, não tem problema nenhum ter os desigrejados ficam reclamando, é o templo de pedra. Primeiro, não é templo, e depois a casa deles também é do mesmo material. Qual o problema do nosso material? Aí o nosso material aqui é ruim, a da casa deles é bom. Isso é tudo balela, isso é tudo desculpa inventada pelo diabo para atacar a igreja que se reúne obedecendo ao Senhor. Mas com Israel era necessário para essa reunião, para essa adoração, ter um templo. Então não construir esse templo significava não servir o Senhor. Significava colocar os interesses pessoais deles, construindo suas próprias casas, e não só construindo, deixando elas bonitas. A Ageu já os acusa de fazerem casas apaineladas, ou seja, eles já estavam revestindo de madeira. Eles não estavam só construindo a casa. Deixa eu construir minha casa, a hora que estiver morando ali, a gente já tem mais liberdade para reconstruir o templo. Não, eles estavam colocando porcelanato. Eles estavam colocando papel de parede, moldura de gesso, já estava entrando no luxo, né? Alguns, quem podia, porque também a sociedade judaica de Jerusalém já estava socialmente pervertida. Já tinha gente rica que explorava irmãos pobres. Isso também vai ter que ser corrigido mais para frente. Então, é uma sociedade que voltou feliz, começou bem e rapidinho já começou a se desviar. E mais uma vez começou a enfrentar a disciplina do Senhor. Quando Ageu é enviado para esse povo, ele chega e é até fácil ele transmitir sua mensagem, porque ele aponta para coisas que estavam acontecendo. Ele fala assim: sabe por que vocês estão plantando? Vocês esperam colher muito e vocês vão colher lá e tem pouquinho? Sabe por que vocês colocam o seu dinheiro num bolso furado, a hora que vai ver não tem mais nada? Ou seja, porque não durava, porque as coisas eram caras demais. Sabe por que vocês estão sofrendo tanto? Sabe por que não está chovendo? Porque vocês não servem o Senhor. Vocês desprezaram o Senhor. Vocês amam mais a casa de vocês do que a adoração do Senhor. E por causa disso o templo está lá em ruínas do mesmo jeito. Então essa é a bronca que Ageu dá. Em outras ocasiões, Israel, quando alertado pelos profetas, se irritou muitas vezes. Teve uma vez que Jeremias mandou um texto, ele chamou um secretário, né, Baruque, para ajudar a escrever tudo. Ele digitou tudo, datilografou tudo, né, imprimiu bonitinho, né, fez uma capa, levou lá. Estou brincando, né, ninguém pensa que tinha impressora naquela época. Levou para o rei. A hora que o rei ouviu a pregação de Jeremias expressa naqueles textos, ele ficou com tanta raiva, era um rei mau, ele pegou uma faca e o texto diz que ele ficou cortando
rasgando, picotando o pergaminho. E depois, sabe o que ele fez? Ainda queimou, não satisfeito em cortar em pedaços, ele não queria deixar vestígio nenhum, e botou fogo no negócio. E Jeremias teve que, correr, se mandar, porque o cara começou a persegui-lo. Nessa ocasião, isso não acontece. Nessa ocasião, apesar do povo, mais uma vez, estar se desviando, parece que a memória tanto uma memória um pouco mais distante, a memória do exílio babilônico, de saber, o nosso povo ficou 7 décadas fora da sua terra destruída, porque desobedeceu ao Senhor. E uma memória mais presente, eu estou passando fome. Eu estou plantando, eu não estou colhendo o suficiente. Eu como e minha fome não passa. Sabe por quê? Porque o Senhor está me punindo de novo. Então, diante disso, a exortação do profeta Ageu, como pouquíssimas vezes na Bíblia, é bem recebida. E ao ser bem recebida, 3 ações que o povo de Israel, desses dias, o povo de Jerusalém, desses dias, que ouviu a exortação, e reagiu bem, 3 ações servem para nos lembrar como se deve reagir a correções bíblicas. Não é qualquer correção. Não é? É uma correção que tem a ver com o ensino do Senhor, com a palavra de Deus, com o certo e com o errado. Uma correção, seja de irmãos, seja do pastor, de líderes, de irmãs, uma correção que vise de fato a desviar o irmão do erro e trazê-lo de volta à obediência ao Senhor. Algo que nem sempre nós de pronto queremos fazer. Por quê? E por que não queremos de pronto? Porque já estamos desobedecendo justamente porque temos outros desejos, outros objetivos. Nossos olhos cresceram para outros lados, para outras bandas. Por que isso? Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. E é por isso que a correção, e que a exortação, e que esse papel da igreja reunida, que as pessoas, os que se dizem crentes e que desprezam essa reunião, esse ajuntamento dos irmãos, não é um ajuntamento, um aqui, outro lá, não, é um ajuntamento junto aqui, nós juntos, nós olhamos uns para os outros, nós conversamos uns com os outros, nós usamos nossos dons uns para com os outros, e nós exortamos uns aos outros. Isso que um faz um dia, quando está mais forte, vê um irmão mais desviado, e que no outro dia, aquele irmão que se restabeleceu tem que fazer com aquele que outra vez lhe ajudou. Essa reunião, esse ajuntamento, é importante porque a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente uns aos outros. Isso nós só podemos fazer juntos. Então, esse tipo de correção, como reagir a ela? E aí, o texto aqui não é difícil de entender, vai mostrar três ações apropriadas diante da exortação. A primeira está na primeira parte do versículo 12, você está vendo aí? Então, Zorobabel, que era o líder político, né? Era descendente de um antigo rei em Jerusalém. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadá, que era o líder religioso agora, nesses livros aqui, esses 2 líderes, político e religioso, eles atuam junto, e eles são importantes na direção do povo, não só a direção política, governamental, mas em relação ao Senhor, já que o povo de Israel não é só um povo político, não é só uma nação política, mas um povo que deve obedecer ao Senhor, que foi separado para obedecer ao Senhor. Então os 2 são importantes, e é dito, e todo o restante do povo, e aí vem essa expressão, né? O restante, o remanescente. Essa aqui é uma expressão que designa os sobreviventes de todo aquele juízo do Senhor. Juízo que atingiu em 722 o reino do norte, as 10 tribos.
as levou embora, quem sobrou vivo, e misturou lá entre elas, entre outros povos, e colocou outros para morar ali em Samaria. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos, nem eram judeus mesmo, nem eram descendentes de Jacó. E o restante também daquele povo de Judá, que muitos morreram nas guerras que o Senhor trouxe contra Judá, e outros foram espalhados pelo mundo, e agora só tinha 50 mil de Israel ali. Então esse restante é uma lembrança de que o Senhor os puniu, e que agora está dando uma nova chance. Tá, é um restante, é um pouquinho, mas por meio de Noé, o Senhor encheu o mundo de novo. Esse pouquinho de judeus, esse restante, basta, se for um restante fiel. O que aconteceu? Os seus líderes e o restante de todo o povo, o que eles fizeram? Deram ouvidos à voz do Senhor. Esse é um versículo que você tem que parar, ler de novo, falar o quê? Não, peraí. Não, se você estiver lendo no celular, dá um print na tela, porque não é toda hora que você vai ver, especialmente no Antigo Testamento. O povo deu ouvidos ao Senhor. Então, a primeira ação deles foi ouvir. E o que é isso? O que eu estou querendo dizer com ouvir, ou dar ouvidos? Significa, não é só o escutar, é o escutar desarmado. Alguém já chegou para você e falou assim: irmão, eu tenho uma coisa para falar para você. Aí a pessoa vem cheia de dedos, né? Eu sei, eu amo muito o irmão, né? Nossa, eu oro pelo irmão. O irmão, assim, a irmã é uma pessoa assim especial para mim. Inclusive, eu estou fazendo isso. É por grande consideração que eu tenho. Você fica todo cheio de cuidado, cheio de dedos, né? E aí, depois disso, você chega e com toda a boa vontade diz: irmão, sabe o que é? É que eu tenho notado que o irmão está se desviando em alguns aspectos. Ou teve uma atitude que maculou um pouco a santidade do corpo de Deus, a comunhão. O irmão falou coisas indevidas, o irmão foi lá e ofendeu todo mundo. O irmão mudou o ritmo com que vinha cooperando com os irmãos na troca de dons. Então, o irmão não tem vindo mais. Então, o seu posto aqui para edificar os outros está vago. Está vago. Então, isso tem feito o corpo sofrer. Então, irmão, eu estou aqui junto, eu estou orando pelo irmão, que precisar de mim. Normalmente, não dá nem para chegar nessa parte. Normalmente, a pessoa se arma e ataca de volta. Você não está atacando a pessoa. Mas, para o nosso coração orgulhoso, que não aceita ser corrigido, se falar que eu não sou a perfeição que eu imagino ser, ou que pelo menos eu quero transmitir a imagem de que sou, isso para mim é uma ofensa muito grande. E aí o revide tem muitas formas. O revide normalmente é em relação à própria pessoa, né? Quem é você para falar comigo? Quem é você? Você não sabe nada da minha vida. Eu estou aqui, não é para isso, eu estou aqui para ajudar. E tem mais, você é pior que eu. Tudo bem, não devo ser mesmo. Talvez eu seja. E é a hora da gente se unir. Eu estou aqui junto porque você precisa de mim e eu preciso de você. Eu não preciso de uma pessoa como você. Que decepção, né? E aí sai de lá e fala dessa pessoa para todo mundo. Aí qual é uma defesa além do ataque pessoal? É o ataque em relação aos outros. É desacreditar essa pessoa. É falar tão mal dessa pessoa para que quando essa pessoa, preocupada, falar com alguém, compartilhar com alguém: ó, irmão, eu estou preocupado com aquela. Todo mundo já ouviu falar de você. Todo mundo já sabe que você é um mau caráter. Todo mundo sabe que você é um mentiroso. Todo mundo já ouviu falar que você é injusto com alguém. Isso é tão frequente que a gente desanima de exortar os irmãos. A Bíblia diz: exortai-vos mutuamente.
Você fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Me pede qualquer coisa, só não me pede para chegar para o irmão e falar, irmão, eu estou aqui para te ajudar a corrigir o negócio. Deus me livre um negócio desse, Senhor. Quer saber? A pessoa que se vire lá, eu tenho meus problemas. A gente começa a se tornar insensível com os irmãos. Mas não é uma insensibilidade, às vezes é uma insensibilidade por irresponsabilidade mesmo, porque a gente não está nem aí para os outros, para a igreja, para o corpo de Cristo. Às vezes esse é um problema isolado, é um problema que precisa de correção, mas às vezes é só um cansaço de estender a mão e tomar a mordida, ao invés da pessoa segurar a mão e você ajudar, você recebe um tapa, a pessoa vai cansando e as igrejas vão, aí a pessoa reclama, essa igreja é fria. Disse a pessoa que mordeu a mão de todo mundo, que brigou com todo mundo. Entendeu? Então fica difícil. Mas essa é uma reação que nós costumamos ter com tanta frequência quanto Israel no Antigo Testamento. Mas aqui, eles deram ouvidos. Eles não se armaram. Eles não saíram perseguindo o profeta. Eles não falaram que não era profeta de Deus. Onde já se viu, esse profeta não tem amor. Né? Um profeta de verdade tem que amar o rebanho. Né? A gente tem as versões atuais. O pastor tem que amar o rebanho. Esse pastor nem me visitou e vem falar do meu erro. Né? Onde estava esse pastor na hora que eu precisava trocar o bujão de gás aqui? Mas o que o bujão de gás tem a ver? Mas qualquer desculpa serve para atacar o irmão que tentou ajudar. Não com dinheiro. Dinheiro você abraça o irmão. Com ajuda, vou ajudar a sua mudança. Não, você faz até uma feijoada para o irmão. Não, mas esse tentou ajudar com correção. Uma ajuda que talvez seja mais importante do que um dinheiro ou que uma mão de obra em alguma coisa que você precise. Mas é esse que você rejeita. E aí o que acontece? A correção acaba, a exortação acaba. E a segunda condição acaba sendo pior que a primeira, porque junto com os pecados anteriores, acrescenta-se outros pecados e mais, um coração mais duro. Se o coração já estava endurecido com outros pecados, agora com esses novos, ele se endurece ainda mais. E a pessoa fica mais na defensiva, e a pessoa se dá mais razão, e fica menos suscetível a ser tanto corrigida pelos irmãos, quanto ser conduzida pelo Espírito Santo. E desculpa para isso, não falta. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, e que foi positiva, foi o fato desse povo dar ouvidos. Eles ouviram como quem tem razão. Eles ouviram e não rebateram. Eles ouviram e reconheceram a verdade. Eles analisaram os dados da vida deles, que eles tinham ao seu redor. Nos versículos anteriores, Ageu fala, considerem os seus caminhos, ou seja, olhem ao seu redor, olha aí, para onde a vida de vocês está caminhando, como é que vocês têm vivido, olha, vocês que estão vivendo, vocês sabem. E mais, ele apresenta o fundamento teológico para isso, é porque vocês abandonaram o Senhor, vocês não dão mais importância para o Senhor. Esse povo ouviu isso tudo e deu ouvidos dizendo, ele tem toda a razão. É gostoso isso? Não, não é gostoso. Normalmente, a gente faz esse reconhecimento em meio à vergonha. Né? A pessoa fala uma coisa e é verdade. Você não diz assim, captei sua mensagem, amado mestre, e cheio de... Não, é duro ouvir, você fica envergonhado, tem gente que até chora, né? E fica abalado, abatido com aquilo. Mas a primeira reação para ser corrigido, para aproveitar uma exortação bíblica, que vem do Senhor por meio de servos muitas vezes, é dar ouvidos à exortação. É não se armar, não se encher de razão e não criar um bloqueio, como se você não precisasse de ajuda nenhuma. A segunda ação vem na sequência.
diz que eles ouviram a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, conforme ordenou o Senhor, o seu Deus. E a hora que fala aqui o seu Deus, é interessante notar a proximidade do Senhor a eles agora. O Deus de Ageu, o Deus que era deles também. Por quê? Porque houve tempo em que Deus falou, ó, não é mais meu povo. Mandou dar um nome lá, Lo-Ami, não é meu povo. Ou disse para Jeremias 15, esse povo eu não vou mais perdoar, essa geração aí, não tem mais jeito. Mas esse aqui não, o Senhor, mais uma vez, pela sua graça, pelo seu amor, Ele vem e busca esse povo. E esse povo agora dá ouvidos a essa mensagem. E ao dar ouvidos a essa mensagem, sabe o que acontece? Olha o final do versículo. Assim o povo temeu diante do Senhor. A segunda ação deles aqui foi temer. Então você vai anotar aí, temer, a hora que for ler, não vai ler temer, né? Não vai ter nada a ver. Não, é temer, é o verbo temer, é o temor bíblico. O problema é que às vezes as pessoas não entendem. O que é isso, temer a Deus? É ter medo de Deus? Tem gente que fala, vocês creem num Deus duro, um Deus carrasco, que tem que ter medo, porque Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas Ele também é o Rei eterno. Ele é o fogo consumidor. Ele é aquele que justifica o pecado castigando ou no seu filho, ou com punições terríveis e eternas aqueles que rejeitam sua mão salvadora por meio da obra de Jesus. Esse é Deus. Então, um lado desse temor envolve ter medo de Deus. Falou, peraí, eu não vou fazer isso, porque a mão de Deus, que me afaga tanto, que me sustenta tanto, é também uma mão pesada que, quando Ele bate, dói. Então, tem uma parte nesse relacionamento com Deus, que é o mesmo relacionamento do filho para o pai. O filho respeita o pai e deixa de fazer algumas coisas, por quê? Algumas vezes é porque ele tem grande respeito pelo pai. Não, meu pai falou, acabou. E outras vezes é porque ele fala assim, se eu fizer isso, eu vou apanhar. É um medo, mas não é um medo opressor, um medo destruidor. Não, é um medo de um relacionamento normal, onde a correção faz parte, inclusive, do amor e do crescimento da família, mas que na sua aplicação tem suas dorezinhas. E a pessoa não quer passar isso. Ela não vai deixar de ser filho do pai, mas ele também não quer levar umas palmadas, então ele teme. Mas o outro lado do temor bíblico em relação ao Senhor envolve respeito, reverência, adoração. Então, quando esse povo ouviu, analisou e viu que Ageu tinha razão, eles não fizeram só isso. Pois é a vida, né? Fazer o quê? Assim mesmo, não se pode ter tudo. Eles não fazem isso. Eles temem a Deus. Eles se voltam para o Senhor. Eles temem aquela mão pesada daqueles dias continuar, porque eles estavam passando já um pouco de fome, não estava chovendo. Eles não tinham mais colheitas direito. Então eles temeram que isso continuasse, especialmente agora, ouvindo a razão descrita letra por letra, né? Agora, se eu continuo depois disso tudo, talvez a mão do Senhor se torne ainda mais pesada. E mais, peraí, esse é o Deus que eu devia estar adorando, e eu não estou fazendo isso. Eu abandonei o Senhor. É o senso de um filho que desrespeitou o pai, e que não sofre só porque vai ser corrigido, sofre porque ele não acredita. Mas por que eu fiz isso com meu pai? Por que eu falei isso para minha mãe? É minha mãe. Se isso vale entre os familiares, esse respeito, esse apego, esse amor, quanto mais com o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso sustentador. Esse povo então temeu ao Senhor, o que os levou à obediência.
Na verdade, esse dar ouvidos, esse ouvir, junto com esse temer, os levou à obediência. Significa que eles ouviram a correção e obedeceram, e disseram sim, e mudaram. E mudaram o rumo que eles vinham seguindo. Então, na sequência, nós podemos ver a terceira reação, então, à exortação bíblica, a exortação que vem de Deus, que é a dedicação, que é dedicar. Ouvir, temer e agora dedicar-se. Onde a gente tem isso? A gente vê na sequência o seguinte: Deus vem e os encoraja. Eles estão agora lá tristes, temerosos, reverentes diante do Senhor, querendo voltar a Ele. E então Ageu, o enviado do Senhor, transmitiu ao povo a mensagem do Senhor. Eu estou convosco, declara o Senhor. Tem aqui uma coisa interessante. O primeiro fator de interesse disso aqui é o fato de Deus ver a resposta positiva deles e aceitar isso. E se comprazer nisso e dizer, não, eu estou com vocês. A minha mão está sobre vocês, pesando, mas agora sabe o que eu vou fazer? Minha mão vai ajudar vocês. Eu não vou mais pôr peso, eu vou ajudar a carregar a carga. Eu estou com vocês. Foi uma mudança. Mas por que essa mudança aconteceu? Porque primeiro eles ouviram, segundo eles temeram. Coloque-se nesse processo o arrependimento, a conversão da atitude, a mudança de pensamento, mudança de postura diante do Senhor. O Senhor viu isso e falou, era assim que era para vocês reagirem. E agora eu estou convosco. Mas outra coisa que aparece aqui interessante é que Ageu, mais uma vez, assim como nos versículos anteriores, ele aparece e rapidamente ele é esquecido. Né? Veio Ageu, no versículo 12, fala de Ageu, conforme ordenou o Senhor, seu Deus, ele traz a mensagem, e o povo faz o quê? Teme ao Senhor. Eles não temem só, no começo diz que eles ouviram a voz do Senhor e as palavras de Ageu, era Ageu que estava falando, eles ouviram, eles ficaram prestando atenção, eles não reclamaram de cara com Ageu, mas quando chegou nessa fase reverencial, nessa fase do arrependimento, nessa fase da busca, eles não se preocupam mais com Ageu. Eles não estão lá brigando com Ageu, Ageu, mas que você falou. Ageu trouxe um recado que é de Deus, eles entenderam a palavra de Deus. Eles souberam separar o mensageiro da mensagem que veio do dono da mensagem. Então eles não ficaram bravos com Ageu, eles ouviram a palavra como vinda do Senhor. E então o Senhor diz para eles, eu estou com vocês. E qual foi o resultado? Aí o versículo 14 diz, assim o Senhor impeliu o Espírito. A gente esperaria encontrar agora o quê? Assim, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de o povo, então se dedicaram, mas não é assim. Ele começa dizendo, então o Senhor impeliu o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito, ou seja, também impeliu o Espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o Espírito, ou seja, também impeliu o Espírito de todo o restante do povo. E aí então o que acontece? De modo que eles vieram e se dedicaram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então aqui, primeiro fator digno de nota. O que Deus falou, eu estou com vocês, comprova-se imediatamente. A mão parou de pesar em cima e começou a ajudar a carregar o peso. Como que ele fez isso? Trabalhou no coração deles, na mente deles, no espírito deles. Não deu pronto. Deus podia ter dito uma palavra, ter mandado um trovão, trazido uma nuvem que enchesse Jerusalém e levantasse as pedras. Há exemplo, né, da visão do vale de ossos secos, os ossos foram levantando, foi vindo tendão e carne. Podia fazer isso com o templo. Levanta a pedra, junta o ouro, vai subindo. Deus não faz isso.
ele restaura, ele impele o espírito deles, tanto do governador, como do sumo sacerdote, como de todo o restante do povo. Impele o espírito deles. O Senhor está trabalhando. Ele falou que ia fazer isso. Sem o Senhor trabalhar em nós, não tem como a gente caminhar. Não tem como. Você quer fazer com o seu próprio braço? Não vai dar. E aí o resultado foi, então vieram e se dedicaram ao trabalho da casa do Senhor. Será que o fato de Deus ter impelido eles a estar agora ajudando, estar com eles, fez com que o trabalho fosse fácil? A madeira que eles cortaram ficou mais leve. A pedra que eles carregaram, que eles recolocaram, que foram derrubadas, ficaram mais fáceis, mais delgadas, mais levinhas? Não ficaram. Eles suaram menos. Se eu tivesse lá, eu tinha derretido. Né? Justo eu. Será que eles suaram menos? O rosto deles teve menos suor? Não, foi difícil do mesmo jeito. Mas a dificuldade que foi quebrada foi a dureza, não da pedra, não da madeira, mas do coração deles, do espírito deles. E essa era a grande dificuldade. E o Senhor quebrou, e o Senhor continuou abençoando. E aí o que eles fizeram? Eles se dedicaram a esse trabalho. Demorou mais muito tempo. Foram anos nessa obra. Mas sabe o que esse povo fez? Se dedicou ao trabalho. Interessante o modo como ele é colocado aqui. Não é dito só eles trabalharam, mas se dedicaram ao trabalho. Com essa expressão, o autor quer transmitir a ideia de um apego, de uma obra não só dos braços, mas do coração, do espírito. O espírito está trabalhando junto com o corpo. Eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu temi o Senhor. Eu temo o Senhor, é o meu Deus, é o Deus que eu respeito, é o Deus que eu quero adorar. Isso aqui que eu estou fazendo é para a glória do Senhor, para o culto no meio de Israel, para aquilo que o Senhor nos chamou, nos separou como uma nação peculiar dentre todas as do mundo. Eu estou dedicado a esse trabalho. Outra pergunta, quando a gente está dedicado nesse nível ao trabalho do Senhor, a gente tem muito tempo para reclamar, para falar mal do irmão que não está carregando direito, do profeta que até hoje eu não engoli as palavras que ele falou. Ele falou assim, considerem o seu caminho. Que caminho que ele pensa que é? Será que nesse quadro descrito aqui, a gente consegue vislumbrar uma situação paralela como essa? Não sei se vocês conseguem, eu não consigo. Eu estou vendo esse povo unido como um só povo, e não é uma parte do povo, é o líder, é o sumo sacerdote, é o pastor, o diácono, e todo o restante do povo, todos os irmãos, né? Fazendo comparação, como se estivéssemos falando de uma igreja cristã, e está todo mundo no mesmo propósito, dedicados ao trabalho do Senhor, claro, cada um no seu papel, no papel que, por sinal, é dado pelo Espírito Santo, por meio das capacitações que Ele nos dá. Papéis diferentes, dos quais aparecem mais, outros aparecem absolutamente nada, mas todos têm a mesma importância no corpo de Cristo. Cada um está fazendo a sua parte, que foi dada pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que nos capacitou segundo a sua vontade. E aí o que acontece? O texto diz assim, no versículo 15, no 24º dia do 6º mês do segundo ano do rei Dario. É a data desse acontecimento. Foi para que isso aqui? Bom, isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa sim, sabe por quê? Porque no começo do livro é dado outra data. A primeira palavra, o surgimento de Ageu no meio desse povo, aqui foi no 24º dia. No começo lá do livro, informa que foi no primeiro dia. Então, esse trabalho aqui começou, o povo deu ouvidos, se dedicou à obra do Senhor aqui, sabe quanto? 23 dias depois. E daí? E daí, alguns comentaristas olham para isso aqui, alguns comentaristas talvez mais afoitos, e dizem, esse povo aqui estava quebrando a cabeça, ainda ficaram 3 semanas
lá teimando, até que eles falaram, realmente foi. Então o povo, ou seja, aplicação, o profeta tem que continuar lá exortando. Tá. Mas eu acho que não é o caso aqui. Não é o caso porque quando ele oferece a data, ele não oferece só a distância entre dias. Ele oferece o período, era o período da colheita. Por isso que fez tanto sentido Ageu ter vindo e falado para eles, sabe por que vocês saem para colher tanto e voltam só com uma parcelinha? Porque vocês têm falhado com o Senhor. Estavam nesses dias. Sabe o que parece que aconteceu? Esse povo que não é muito grande, que está no meio da colheita, que também não é grande. O que eles fizeram? Eles deram ouvidos, temeram a Deus, se propuseram e falaram, peraí, então vamos terminar a colheita, porque agora esperamos que a próxima o Senhor nos faça encher os celeiros. Agora a gente vai comer regradinho, porque nós fomos desobedientes. Então vamos terminar essa colheita, e tão logo terminemos, nós vamos partir para a obra que o Senhor nos deu. Esses dias encaixam perfeitamente nesse período, e essa é uma explicação das mais coerentes. Sendo assim, o que isso significa? Significa que eles tiveram tempo para inventar um monte de desculpas. Eles tiveram tempo para dizer, não, eu quero, mas eu saí de novo, olha só, passando fome aqui, o gado está magrinho, trago a comida e a família come e ainda fica com fome. Quer saber, eu estou sofrendo tanto, eu não estou com cabeça para servir a Deus. Deixa o pessoal que tem aí mais possibilidade, deixa eles entrar, eu vou orar por eles, mas eu tenho tanto problema, eu não vou poder me dedicar à obra do Senhor, nem naquela parte que me cabe. Naquela parte que me cabe, agora eu já estou puxando aqui uma comparaçãozinha para a igreja. O Espírito Santo me deu mais facilidade para fazer. Se o Espírito Santo me deu a capacidade de orar, um dom assim, ou de ensinar, ou de socorrer os irmãos, ou de ter fé, de animar os outros, de exortar, de ensinar, eu faço isso com uma naturalidade enorme, não porque eu sou bom, porque o Espírito Santo me capacitou. Então, a hora que eu me dedicar ao serviço, o Espírito Santo vai fazer a obra dele, e eu vou fazer isso aí. Mas agora eu encontrei uma desculpa perfeita. Eu vou dizer que isso que eu tenho facilidade espiritual, sobrenatural para fazer, eu não posso fazer porque está tudo difícil. Eu tenho tantas dificuldades, minha cabeça está tão cheia, eles tinham todas essas desculpas. Eles podiam ter também se empolgado, né? Já viram aquelas igrejas que andam de campanha em campanha? Então vem e traz um cara, um pregador, aquele cara que fala bem, e ele anima, e agora vamos consagrar, e vem à frente, você vai, você chora, e o Senhor está falando com você hoje, aí a pessoa emociona, tudo no outro dia ela parece outra pessoa, né? Passa um tempinho, a emoção vai embora. Se isso aqui em Judá, em Jerusalém, fosse só emoção, esses 23 dias, deles trabalhando ainda, colhendo os frutos, os poucos frutos da sua muita rebeldia, era a desculpa, era a ocasião perfeita para eles desanimarem. Mas sabe o que aconteceu? Eles temeram de verdade o Senhor. Eles deram ouvidos de verdade à repreensão. Eles não ficaram se defendendo, eles falaram, Deus mandou um profeta aqui para me falar o que eu precisava ouvir. Eu estou envergonhado, de fato. Eu olho para trás agora, eu ponho tudo na conta, e eu digo para mim, onde é que eu estava com a cabeça para cometer um erro desse, pior, de novo. Que vergonha. Mas essa vergonha não é tudo. Eu tenho um grande amor pelo Senhor que estava apagado no meu amor pelo mundo. Eu amei tanto o mundo, aí esse mundo aqui tem tantas luzes, tantos brilhos, tanta coisa bonita. Meus olhos guiaram meu coração para outros lados. Senhor, onde eu estava com a cabeça, o centro da minha vida é o Senhor que me salvou. Obrigado por me lembrar isso. Eu temo, eu amo, eu respeito, eu louvo, eu adoro o Senhor. Então agora, Senhor, apesar de eu ter
a desculpa qualquer um pode inventar em qualquer situação. E a gente se torna craque com o tempo. Apesar de eu poder inventar tantas desculpas, e tantas eu já inventei, chega de desculpa, porque eu amo o Senhor. Porque eu ouvi a exortação, que não veio de uma pessoa qualquer. A pessoa que me falou retransmitiu um conhecimento que eu e ela aprendemos da Bíblia. Ela não inventou isso. Eu já sabia isso também, eu só precisava ser lembrado. E eu precisava que alguém colocasse um pouquinho o dedo na minha ferida aqui, para eu perceber, para eu lembrar que dói, para eu agora curar. Senhor, me ajuda nessa cura. E o texto aqui não nos deixa desanimar, achando que não tem forças de Deus, ajuda, auxílio de Deus para essa cura. Até para a obra braçal desses homens, o Senhor estava lá junto, animando o espírito deles, impelindo o espírito deles. O Senhor disse: eu estou convosco. Está conosco também. Jesus disse que estaria conosco quando? No Natal, na Páscoa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Mas e no dia que eu estiver fraco? Eu estou também. E no dia que eu pecar? Eu estou também. Claro que isso implica também a correção do Senhor, mas Ele está. E o dia que eu me arrepender do mal e quiser voltar, eu estou com você. Eu estou com você e te ajudo. Você vai passar aflições no mundo, mas eu venci esse mundo. É a mão do vencedor desse mundo que vai estar aqui para te ajudar. O povo gosta de falar que nós somos mais que vencedores para pedir oração de emprego, de passar no vestibular, somos mais que vencedores. Espera aí, a nossa vitória, ela tem assim, Deus nos dá grandes vitórias nessas áreas também, mas a nossa vitória já obtida é o nosso perdão. E a presença desse Senhor vitorioso que caminha conosco é o que nos sustenta, é o que nos ajuda, é a razão de ouvirmos as exortações, temermos o Senhor e voltarmos a uma vida dedicada. É como se fôssemos a igreja do Apocalipse que ouviu assim: ó, vocês estão andando bem, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Quantas vezes a gente abandona o primeiro, o segundo, o terceiro? Não se preocupe em contar esse amor, mas se preocupe com ter esfriado esse amor. Está na hora de voltar. Está na hora de me dedicar ao Senhor. Está na hora de temer ao Senhor. Está na hora de ouvir a exortação dEle por qualquer caminho, qualquer meio que venha. E servir ao nosso Deus. Os desafios são óbvios. O primeiro deles, quebrar o nosso orgulho. O nosso coração é o nosso maior inimigo. É por causa do seu coração duro, por causa do meu coração duro, que nós não nos deixamos exortar. E nem começamos a correção que nasce de uma exortação. A gente, nem aí, morre antes de nascer. Sabe por quê? Porque o nosso coração não quer ser corrigido. Mas se nós ouvirmos, se nós temermos o Senhor, olharmos para a palavra do Senhor e ao invés de ficar olhando as pessoas ao nosso redor, nos justificamos. Se temermos ao Senhor e nos voltarmos para Ele, que nos impele o Espírito, que nos ajuda, que é o Deus que põe a mão pesada, mas que é o Deus também que ajuda a carregar o peso, e nos dedicarmos ao Senhor, muita coisa vai acontecer. E não só na sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. Que um dia você tenha a oportunidade de me dizer: ó, você tinha razão. Né? Eu fiz isso e pessoas ao meu redor notaram e mais, foram inflamadas por isso e provaram da graça do Senhor. E eu espero ter o mesmo para dizer, para relatar para os irmãos que me disserem isso. Vamos orar por isso? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado pela sua exortação de hoje na sua palavra. Mas mais do que isso, a exortação que nós temos todos os dias, por meio da palavra que temos em casa. Nos perdoe por não ter tratado ela, não termos nos dedicado a ela corretamente. Mas, Senhor,
Fale conosco novamente. Envie seus mensageiros a nós. Quebra o nosso coração para que o nosso orgulho não nos impeça de ouvir. Mova o nosso coração para que temamos ao Senhor e nos impele o Espírito para que nos dediquemos novamente ao Senhor. E que por meio de nós, não somente nossas vidas, mas a vida dos nossos queridos e até de pessoas desconhecidas ao nosso redor, seja enchida pela sua graça e pelas bênçãos, pela palavra que vem do Senhor. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.